O Brasil atravessa um cenário econômico desafiador, onde compreender as dificuldades e identificar as oportunidades é crucial para que empresas e profissionais estejam prontos para o futuro. Eu sou o Leonardo Berto e no episódio de hoje do Robert Half Talks, vamos explorar como as empresas podem se ajustar às transformações econômicas e descobrir caminhos para crescer e prosperar no mercado. E para a gente começar esse episódio, eu convido aqui um convidado especial, Pedro Renault, superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco. E para compartilhar a mesa, Mário Custódio e Miller Gomes, duas carinhas aqui já muito conhecidas. Pedro, fique à vontade, se apresenta, fala um pouco sobre você para a gente. Boa. Fala, Leonardo, Miller, Mário, prazer estar aqui com vocês. Eu sou na equipe de economistas do Itaú, uma das pessoas que faz mais do nosso meio de campo aqui com grandes clientes. Então, vamos pensar aqui em empresas, né, o que a gente chama de cliente corporativo, e também o investidor institucional. De certa forma, eu fico com um pezinho em cada lado do mundo. E tentar trazer nessa conversa aqui uma visão combinada para vocês do que a gente está enxergando do ponto de vista do investidor, do ponto de vista das empresas, costurando com o que a gente vai ouvindo dos diferentes setores. Eu estou há 12 anos no Itaú, passando por algumas funções diferentes, sempre nessa área econômica, mexi bastante com modelagem de inflação, política monetária, pensar o que o Banco Central vai fazer à frente, a gente pode comentar isso em breve. E hoje em dia eu tenho esse foco aqui um pouco mais de pensar no cenário como um todo e para onde a coisa corre na hora que vem choques, né, e, vamos dizer, momentos de maior incerteza como a gente tem atualmente. Bom, então, Pedro, vamos começar direto do seu campo. A gente está gravando esse episódio aqui em 10 de dezembro de 2024. Se puder falar um pouquinho para a gente as perspectivas do mercado e do cenário econômico no Brasil em 2025, acho que esse é um bom plano de fundo para a gente começar nosso bate-papo. Boa. Bom, então assim, a gente tem bastante coisa acontecendo tanto no mundo quanto no Brasil. E o ambiente externo, ele vem influenciando bastante do que a gente tem aqui dentro de casa. Nós tivemos a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que é algo que trouxe junto de si uma maré de dólar mais forte, o que por uma série de canais um governo Trump é esperado ser mais inflacionário, do ponto de vista de protecionismo, eu não vou comprar de quem faz mais barato, e sim de dentro de casa, políticas de restrição à imigração que, no fundo, diminuem a oferta de mão de obra barata no mercado americano, eventual aumento aqui do gasto público com corte de impostos, que significa que o governo vai continuar rodando com déficits, tendo que se financiar, isso é algo que, obviamente, pressiona a dinâmica aqui de inflação e, por tabela, de juros. Tudo isso aqui aponta para juro que acaba sendo mais alto nos Estados Unidos, ou vamos colocar de outra forma, que vai cair menos com relação aos patamares atuais. E aí, nesse sentido, com uma taxa de juro que a gente enxerga na economia americana se estabilizando perto de 4%, vindo de 5,5%, que era onde eles estavam até pouco tempo atrás, nós temos uma maré global que é consistente com esse dólar fortalecido, porque 4% de juro nos Estados Unidos é algo bastante interessante do ponto de vista do investidor, do aplicador ali de recursos. A gente vem para o Brasil e a gente vê uma pressão que do nosso lado também puxa muito o câmbio para cima. No momento dessa gravação, a gente está com o câmbio ali acima dos R$ 6 por dólar. E é uma combinação exatamente desse ambiente externo, onde todo mundo sofreu com a moeda americana nos últimos meses, com uma pressão doméstica. A nossa moeda, com relação a de outros mercados emergentes, ela está bem mais fraca. No acumulado de 2024, mercados emergentes como um todo tiveram uma depreciação na casa de 6% com relação ao dólar. O real flerta com 30% de depreciação nesse momento. E aí, no fundo, o que tem acontecido? Nós temos problemas domésticos que têm pesado bastante. O arcabouço fiscal, essa palavra arcabouço, né, entrou no vocabulário de todo mundo. Ela, no fundo, é uma palavra chique que quer dizer conjunto de regras. Eu brinco que foi a primeira palavra que a minha filha mais velha aprendeu a pronunciar, da frequência que ela ouvia em casa. A gente achava que ia ser precatórias, mas ela acabou indo ali para o arcabouço. E o que diz o arcabouço? Ele tem basicamente duas regras principais. Uma é que o gasto do governo não pode crescer mais de 2,5% ao ano em termos reais. Isso é algo que se parece muito com o teto de gastos. No teto era zero o limite de crescimento, no arcabouço é 2,5%.
e a outra é que o governo vai entregar resultados primários que ao longo do tempo vão ficando positivos. Ou seja, a diferença entre o que ele arrecada e o que ele gasta vai ficar positiva e vai crescer ao longo do tempo. Só que as metas de resultado primário que foram prometidas no arcabouço já em abril desse ano, de 2024, foram alteradas. Isso gerou alguma perda de credibilidade. E a gente tem visto aqui, né, no fechamento de 2024, uma dúvida de se esse limite de crescimento de 2,5% do gasto vai ser respeitado. Isso pressiona câmbio, isso por tabela bate nas expectativas de inflação e, óbvio, na dinâmica de inflação corrente. Isso acaba levando à necessidade de um Banco Central que vai ter uma postura mais assertiva. Nós estamos à véspera de um Copom aqui, onde o nosso grau de convicção é alto, que o Banco Central vai subir juro em 1 ponto percentual. O Copom começou a subir juro recentemente, vindo de um nível já relativamente elevado, 10,5%. Você poderia dizer que isso é um pé no freio para o Brasil, mas ele teve que pisar mais no freio, entre outros motivos, porque o mercado de trabalho está muito aquecido, claramente o grau de frenagem aplicado na economia não está suficiente, a gente pode discutir um pouco melhor do porquê disso. E aí ele começou a subir, ele subiu 0,25 pontos, subiu meio ponto, e agora deve vir com uma alta de 1 ponto inteiro, que é algo que já nos anuncia que a Selic ela ainda tem um espaço amplo aqui para andar. A gente vai estar falando de taxas de juros que voltam a patamares na casa ali, talvez dos 14%, 15% que a gente viu algum tempo atrás. Isso aqui coloca um desafio. A economia ainda está bastante aquecida. O PIB deve ter tido crescimento na casa de 3,5% em 2024, é um número robusto. Mas há sinais claros de que isso talvez não seja a coisa mais equilibrada. De novo, tem um mercado de trabalho sobreaquecido, tem um nível de gasto público que talvez não seja sustentável. E aí, olhando para 2025, nós esperamos uma economia ainda relativamente ok em termos de atividade, com o PIB que cresce mais na casa dos 2%, um desemprego que vai se manter baixo, mas desacelerando, por causa do efeito de juros, principalmente pelo canal crédito, porque o grau de estímulo público ele tende a diminuir, mesmo que o governo não vá cortar tanto gasto assim, o impulso tende a ficar menor. E aí, né, depois de uma sequência de PIBs de 3% ou mais nos últimos anos, a gente entende que 2025 é um ano de expansão um pouco mais modesta, com desafios ali de muita volatilidade, acho que mais até nos ativos financeiros do que nos números de economia real, no sentido de que esse PIB na casa de 2% ainda é ok, o desemprego ainda vai estar baixo, isso sustenta consumo, mas se eu for pensar em câmbio, se eu for pensar em juros, na capacidade de financiamento das empresas, aqui a gente vai ter pontos bastante importantes de atenção. Acho que volatilidade é o nome do jogo entrando aqui em 2025. Eu estou na mesma sala que o Léo aqui enquanto a gente grava, a gente foi anotando, até pelo volume de informações que a gente anotou aqui ao mesmo tempo, mostra o quão complexo é o momento que a gente está vivendo, né? Então é um momento desafiador. E aí, para uma pessoa como você, que está há 12 anos no mercado, deve ter passado por outros momentos desafiadores. E aí eu queria emendar duas perguntas em uma só, né? Entender qual foi o outro momento, ou se é esse, né? Mas qual o momento mais desafiador que você passou e se isso te dá algum norte de como enxergar o Brasil ou aprender a lidar com a economia no Brasil de alguma forma mais leve, digamos assim, se a gente consegue tirar isso dessa explanação. Boa, obrigado, Miller, pela pergunta. Essa profissão de economista é interessante, né? Porque a gente acaba sendo especialista de assuntos aleatórios de vez em quando. Então, você falou de momentos de crise, eu lembrei de algumas ocasiões onde eu tive que, às vezes, até aprender coisas meio fora do escopo. A pandemia foi um caso óbvio, né? Virou todo mundo epidemiologista ali, começando a fazer conta, e no início sem saber muito o que de fato definir os surtos. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas bem lá no início da pandemia tinha uma teoria de que, por exemplo, país quente não vai ter problema. Porque quando a gente olhava, começou lá na Ásia, você via que os países ali, né, do Sudeste Asiático, eles não estavam tendo grandes explosões e na Europa, que é mais fria, a coisa estava andando. No fundo é porque esses países da Ásia eles já estavam mais acostumados a lidar com surtos que vinham da China. E aí eles tinham, vamos dizer, procedimentos já mais ajustados. Mas tive essa teoria, houve. Né? Teve uma época que a gente, em algumas ocasiões aqui, já virou especialista em reservatórios, em dinâmica de chuvas no Brasil, seja por causa da inflação de alimentos, seja por causa do risco de faltar água em São Paulo, teve aquele episódio da Cantareira lá atrás, seja a questão de racionamento de energia. Você tem
ainda falando aqui da minha profissão, né, esses momentos onde do nada eu tenho que me especializar em uma coisa diferente. Comum a esses ciclos, acho que no fundo é assim uma pressão muito grande de mercado para saber para onde a coisa caminha, uma ansiedade muito grande, por tabela, uma volatilidade, como a que eu menciono, acho que estará presente em 2025. E tirando, acho que lições do que, né, a gente vê, acho que o Brasil, ele aos trancos e barrancos, tende, de certa forma, a dar certo. A gente tem uma economia que tem um baita potencial aqui, um mercado muito grande, acho que ainda vários, né, low-hanging fruits aqui, pontos que a gente pode endereçar para ter crescimento, para ter dinamismo. E aí nós temos ciclos, temos uma tendência. Em torno dessa tendência, você tem momentos mais negativos do ciclo e talvez a gente esteja entrando em um desses mais delicado. De novo, a economia não está mal, ela não deve colapsar em 2025, mas a tendência é uma desaceleração. É uma desaceleração acompanhada de uma incerteza muito grande com relação a esse flanco fiscal aqui, né? Onde, né, só dando um pouco mais de noção, a dívida pública do Brasil é elevada, ela não tem um patamar hoje que é necessariamente algo insustentável, mas o ritmo de crescimento é sim. Ele indica uma certa bola de neve com juro alto, com gasto descontrolado, se a gente não fizer algo a respeito. Então, a gente está num ponto meio delicado do ciclo. Agora, existe até uma piada que eu acho que cabe muito bem aqui, é uma comparação entre Brasil e Argentina. Se diz que Brasil e Argentina eles têm uma semelhança que de tempos em tempos eles andam até a beiradinha do abismo. E aí eles têm uma diferença que a Argentina olha para baixo e pula, e o Brasil dá um passo atrás. Você tem um certo elemento preservador de status quo aqui no Brasil, que é o quê? No fundo, talvez uma mentalidade até política que ela não tende tanto aos extremos, ela está mais aqui, até se a gente for pensar em termos de composição de Congresso, ao centro. E aí, quando a gente vai rápido demais numa direção de deterioração, no fundo a gente acaba dando passos atrás, bate um certo instinto de sobrevivência, tá? Você perguntou com que momento que eu já vi que esse atual mais se assemelha. Se a gente for olhar o que são as condições de contorno, o que são os vetores por trás, eu diria que é ali o que antecedeu a crise de 2015 e 2016, onde a gente tinha descontrole das contas públicas. Foi naquela época que o Brasil perdeu o seu grau de investimento, que está longe de recuperar, tá? Porque a dívida teria que cair de forma expressiva, e não é esse o caminho que a gente está enxergando. É o que parece, tá? Em termos do que são as condições de contorno principais, onde eu diria o que tem ditado, que acontece com câmbio, juros, e aí por tabela, inflação, por exemplo, é a dinâmica de contas públicas, ou, no fundo, a falta aqui de perspectiva sobre algum tipo de estabilização. E tem um ponto que me desperta curiosidade aqui, né? A gente está falando, inclusive, né, voltando lá para 2015, os fundamentos, de certa forma, similares, né? A gente olha para a economia e a gente já está num nível, né, onde o Banco Central vem elevando a taxa básica de juros, né, a taxa Selic, continuamente. A gente já está num nível elevado, né, se for parar para pensar. E ainda assim, a economia, né, o PIB, provavelmente, né, quer dizer, acredito que tenha surpreendido a boa parte aí dos agentes econômicos, quando perguntado no início do ano, né, o quanto que o PIB iria crescer. Como é que, como é que a gente explica assim esse até paradoxo, né, porque o juro alto, ele, em tese, ele pode dar, né, esse break, como você mesmo falou, na economia, e a gente já está num nível elevado, mas ao mesmo tempo o índice de desemprego ele é menor do que a gente já viveu, né, em outros tempos, e a economia vai entregar um crescimento relativamente interessante, né? Como explicar, né, esse crescimento, esse desempenho do PIB? Entendo que para o ano que vem talvez não, né, isso vai arrefecer, ou pode arrefecer, mas para o ano de 2024, o que explicaria assim, né? Dá para a gente Boa. tentar olhar sob alguma ótica otimista, aí, quem sabe?
Sim, eu acho que tem um ponto otimista interessante. Obrigado pela pergunta, tá, Mário? Vamos pensar o seguinte: a economia é um motor, né? E aí a atividade econômica, que é o quê? É o PIB, é a produção industrial, é o grau de aquecimento do mercado de trabalho, a taxa de desemprego. Eles vão ser indicadores ali do giro desse motor, né? Quão rápido, a quantos RPM a gente está rodando. E aí eu vou ter a temperatura do motor, que vai ser a inflação, né? E tudo isso, o quão rápido o motor está indo, vai ser uma função de quanto combustível eu estou colocando ali. E eu vou chamar esse injeção ou não de combustível de nível de juro. Quando o juro está baixo, eu estou injetando combustível na economia. Por que canais? Juro baixo vai estimular consumo, tanto porque eu tenho menos estímulo para poupar dinheiro, quanto porque eu vou ter crédito mais barato. Juro baixo vai estimular investimento, no sentido de que mais empresas vão tirar projetos do papel, vão querer abrir novas fábricas, lojas, por aí vai. Esse consumo e investimento vão fazer o motor girar. E aí toda economia, ela vai ter ali o que seria a sua velocidade natural de crescimento, a gente chama isso de PIB potencial, é a velocidade de cruzeiro que eu mantenho de forma sustentável. Então o motorzinho ali, ele tem seu, né, ponto ótimo de quanto combustível eu estou colocando, de que em velocidade eu estou rodando, e isso é um pouco de função de quantas cilindradas esse meu motor tem. Se eu tenho um motor 1.0, eu não vou conseguir sustentavelmente muito acima de 100 por hora. Eu tenho um motor 2.0 e eu consigo rodar de forma bem mais acelerada ali, sem que isso cause um sobreaquecimento. Você falou tentando tirar um otimismo aqui dessa história. Acho que a parte otimista é o seguinte: o motor do Brasil pode ter tido acréscimo de cilindradas aqui ao longo dos últimos anos. Tá? Voltando aqui no tempo, reforma trabalhista e coisas que sucederam, destaco os marcos regulatórios de gás, cabotagem, saneamento, setor elétrico, com agendas de eficiência no meio do caminho que incluem PIX, inclusive, essas coisas, elas podem ter aumentado a eficiência do nosso motor. No sentido de que hoje em dia, né, a gente tem um poder um pouco maior de crescer. Em que magnitude? Que é a parte ruim da história. A gente suspeita que o potencial de crescimento do Brasil pré essa agenda de reformas era algo abaixo de 2%. Tá? Com essas reformas, esse número ele pode ter ido para um pouco além de 2%. Com a reforma tributária, lá em 2033, quando ela tiver feito o seu efeito de realmente simplificar, a gente poderia ter até um ganho adicional. Mas certamente o ritmo que a gente viu em 2023, em 2024, de 3% ou mais de crescimento, ele não é condizente ainda com a capacidade do nosso motor. Tá? A gente tem sinais realmente de sobreaquecimento. E aí, indo um pouco no ponto inicial da sua pergunta, poxa, mas como eu consigo estar sobreaquecido, né, se o juro ele está tão alto, se já não está entrando tanto combustível assim nesse meu motor? Primeiro, as coisas operam com uma certa defasagem. Então, entre o Banco Central subir os juros e a economia de fato sentir, passa meses. Segunda coisa, aqui eu fiz uma metáfora bem simplificada, mas você pode ter outras fontes de impulso para esse motor. Uma delas, gasto público, que está elevado nesse momento. Não é a fonte de impulso mais sustentável, às vezes isso acaba gerando um crescimento meio anabolizado. Anabolizante a gente sabe te deixa maior no curto prazo, mas gera problema no fígado, nos rins, né? Ele cobra o seu preço depois. Mas, de qualquer forma, é algo que gera PIB, gera aquele número ali de crescimento, gera aquecimento da economia que se reflete no mercado de trabalho aquecido. Então, no fundo, primeiro, defasagem é um ponto, né? O juros está subindo, mas a gente ainda não está sentindo de forma tão concreta esses efeitos. Em 2025 isso tende a ficar mais claro, por exemplo, via desaceleração da concessão de crédito, um investimento que fica desestimulado. Segunda coisa, eu tenho, né, ao mesmo tempo que o Banco Central tenta frear a economia, alguém com um pé diferente ali no acelerador, que seria essa parte do orçamento público crescente, que pressiona. O crescimento do gasto público deve ser menor em 2025 também. Porque pelo simples fato de que ele foi grande demais em 2023 e 2024, não é que ele vai ser super contido em 2025, ele deve respeitar aquele limite de 2,5% do arcabouço, que significa algum aumento de gasto em termos reais. Mas PIB é a variação, né? A gente não está falando do quanto a economia produz. A gente está falando se o PIB vai crescer 3%, é a variação do que a economia produziu. E aí, para essa dinâmica, o que importa é a variação do gasto também. Essa variação tende a ser menor, então o impulso ele diminui, tá? Mas aqui te dando uma resposta longa, eu acho que
temos alguns dos principais fatores. Primeiro, suspeitamos que o potencial de crescimento do Brasil pode ter aumentado, mas certamente não foi para 3%. Tá? Estamos com uma economia que hoje em dia tem sinais claros de sobreaquecimento. Se a gente tenta entender o que aconteceu em 2023, a gente teve um impulso muito forte de agro. Em 2023 o Brasil cresceu 3,2%. Tá? Um impulso muito forte de agro, que é um pouco exógeno. Tivemos um mercado de trabalho muito aquecido que contribui do ponto de vista da renda. O gasto público impulsionou. E aí a gente chegou nesse número mais robusto que se esperava inicialmente. Em 2024, renda seguiu forte, mercado de trabalho aquecido. E aqui é tanto o número de pessoas trabalhando, vezes o quanto elas ganham que importa, mas na margem é mais o salário subindo do que mais gente sendo contratada, porque o desemprego já está baixo. Tivemos ainda o impulso da política fiscal ali do gasto público, não tivemos o impulso de agro, mas tivemos o impulso de crédito em 2024. Não é que o juro despencou, mas ele caiu. Né, pensando no ciclo recente ali, não agora que o juro está subindo, mas até 10,5. Na hora que o juro cai, o serviço de dívida do brasileiro ele fica mais barato. O serviço de dívida é o quanto eu devo vezes o juro que eu pago. E aí, se esse serviço de dívida dá uma aliviada, a inadimplência recua. E aí, a concessão de crédito, a torneirinha ali para a pessoa física, abriu. E aí, se eu penso em consumo, isso vai puxar aqui venda de veículo, bens duráveis, as coisas que o brasileiro tipicamente financia, elas tiveram um impulso em 24. A lógica para 25 é o quê? O impulso de gasto público é menor, a agro está com a cara de que vai ser ok, até talvez um pouco melhor que o esperado. Mercado de trabalho deve seguir aquecido, porque o PIB não desacelera tanto assim. Agora, o impulso de crédito ele se dissipa e aí a gente, né, acaba chegando num número ali um pouco menor de crescimento, na casa dos 2. A propósito, a gente vem surpreendendo para cima em termos de PIB desde o ano da pandemia. Aquele ano, óbvio, houve uma queda muito grande, mas ela foi menor do que inicialmente esperado, e aí a gente já acumula 5 anos de surpresa, o que reforça talvez essa suspeita de que a gente pode ter um potencial de crescimento maior. Ao mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, para o nível de investimento da economia brasileira, ele é muito baixo. E aí gera um ceticismo de que isso é algo tão sustentável. Pedro, você trouxe alguns ganchos bem interessantes. A gente falou um pouco das semelhanças com o movimento atual lá com 14, 15, 16, a importância das reformas. Você passou um pouquinho pela reforma tributária, e aí eu queria pegar esse ponto para te trazer uma pergunta que acho que depois se desdobra para você, Mário, e para você, Miller, que é em relação ao planejamento corporativo das empresas. Então a gente tem uma visão um pouco mais clara do cenário, a gente vê as opiniões indo para esse caminho de um cenário com algumas variáveis em 2025. É, quais são as oportunidades que você enxerga? Porque falamos aqui 23 no agro, 24 consumo, a questão do crédito e de governo. Considerando esse cenário que a gente está conversando hoje, onde que você enxerga as oportunidades do ponto de vista de setor, de mercado? O que pode surpreender, vamos falar assim, quem que pode despontar aí do meio da tabela para o topo? E o que as empresas precisam levar em consideração nessa análise de cenários, aí já desdobrando para contratações? E aí já deixo o gancho depois para o Miller falar um pouquinho de projetos, porque a gente está falando de previsibilidade de alguma maneira, né? Então, a gente vê muito esse cenário como um cenário onde a gente pode aplicar contratações por tempo determinado quando você não quer colocar esse investimento de longo prazo, vamos chamar dessa maneira, fora os desafios de atração por uma taxa de desemprego já mais baixa. O que você enxerga, quais são as grandes oportunidades do mercado brasileiro de 2025? Boa. Acho que você colocou bem, né? Em 2023 você teve um impulso muito forte do agro, 2024 foi um ano do consumo. Eu te diria, 2023 já teve um consumo forte, e 2025 também terá. Em 2024 você teve esse consumo que foi renda mais crédito. Em 25 deve ser o consumo mais renda. E aí o que isso significa? Eu tenho certas linhas, por exemplo, se eu for pensar no varejo, que são muito sensíveis a quanto o brasileiro tem de dinheiro no bolso. Isso é, por exemplo, venda de supermercado, postos de gasolina. São coisas aqui que estão mais ligadas de fato à renda. Se eu for pensar, eu até citei anteriormente, coisas sensíveis a crédito, veículos, material de construção, ali o valor da prestação, o quanto eu estou pagando de taxa, ele acaba afetando muito rapidamente a propensão a consumir.
Nesse ano de 2024, nós tivemos os dois vetores apontando na mesma direção. Em 2025, a tendência é que eles vão ficando em direções mais opostas. Então, o que está ligado a crédito tem um fundamento aqui mais delicado do que o que está ligado à renda. Tá? Pensando em setores que estejam, vamos dizer, um pouco mais fora dessa dinâmica de quem está olhando para a ponta do consumidor. Tem uma coisa estruturalmente muito positiva no Brasil, que é a parte de infraestrutura. Tá? São setores que a gente tem visto com investimento bastante robusto, mesmo com juro elevado. Até porque crédito privado é um negócio que está bastante aquecido, eu posso comentar um pouco melhor sobre isso, então é uma fonte de financiamento aqui importante. São setores, se eu for falar daqui de rodovia, saneamento com os marcos regulatórios que receberam um impulso e que têm horizontes muito longos. Muito da incerteza que a gente tem aqui no Brasil tem a ver com incerteza de tomada de decisão, de política, de se o governo X ou Y vai fazer tal pacote. E se eu estou falando de um projeto, por exemplo, de rodovia, normalmente até a maturação desse projeto eu vou ter mandatos presidenciais. Então a sensibilidade a esse ciclo e essa volatilidade ela fica um pouco menor. Tá? Eu destacaria, eu falei de rodovias, saneamento, mas eu destacaria setor de energia, que às vezes tem até certos desestímulos de curto prazo, porque como no Brasil a gente usa muita energia hidrelétrica, o preço da energia ele fica muito ligado à questão de chuvas. Chove bem, o preço no Mercado Livre cai, e eu vou fazer a conta, talvez o meu parque de eólicas não se pague muito a valores de hoje. Mas o Brasil tem um potencial gigantesco de energia verde que tem sido olhado com muito carinho aqui, e acho que essa é uma das partes aqui de dinamismo. Ainda no verde, agro, apesar de ter seus ciclos, muito em função de clima, safra boa, safra ruim, ele é o setor da economia brasileira que nos últimos anos, décadas, ganhou produtividade de maneira consistente. E acho que ele é algo que a gente pode sempre esperar como uma fonte de dinamismo. Tem contas distintas que rodam por aí de quanto que o agro representa da economia brasileira. Então, se a gente for olhar para o agro no conceito que a gente chama de porteira para dentro, que é o que é produzido ali diretamente na fazenda, o produto direto da terra, são 6% do PIB. Mas se a gente fizer uma conta mais ampla, que vai incluir o fertilizante que é utilizado, o serviço que se presta, o transporte, isso aqui pode chegar a 1/4 da nossa economia. E ele consistentemente tem entregado mais crescimento, pensando naquela lógica de crescimento potencial. Se o potencial do Brasil é algo na casa de 2%, o do agro, olhando para o passado, a gente vê uns 3,5% ao ano. Então isso gera certas oportunidades, certas disparidades ali, até regionais, porque eu vou pensar no Centro-Oeste, por exemplo, ele tem talvez um vetor de crescimento mais claro, mais explícito que outras partes do Brasil. Desafios aqui, você mencionou modalidade diferente de contratação. Quando a gente entra em ciclos de maior incerteza, obviamente eu vou ter uma tomada de decisão mais cautelosa. Até voltando na pergunta do Miller, comparando ciclos, eu citei o pré-2015, 2016. Ali a gente estava num certo ciclo vicioso, que era o quê? Eu tinha uma incerteza muito elevada. Num contexto de incerteza, acaba que ninguém investe, ninguém contrata, aí acaba que ninguém consome. Se ninguém consome, ninguém investe, a economia não gira. Aí o governo que tinha um problema fiscal não arrecadava impostos, ele gastava muito, gasto grande de um lado, pouca arrecadação do outro, ele continuava rodando em déficits e a gente estava numa espiral. A gente tem condições de contorno talvez um pouco diferentes hoje, não necessariamente a gente entra em outra espiral dessas, mas pensando em dinâmica de mercado de trabalho, a lógica é de uma sobriedade maior aqui na tomada de decisões. O desemprego ele segue o que acontece com o PIB com um certo atraso. Tá? Na verdade, assim, se você for olhar para a variação do desemprego no ano e a variação do PIB, você não vai achar uma relação muito boa. Agora, se você for olhar para a variação do PIB num ano e a variação do desemprego no ano seguinte, tá? Aí você começa a ver um desenho um pouco melhor. Então, 2024 foi um ano forte de PIB. 2025 ainda deve ser um ano de mercado de trabalho aquecido, desemprego baixo. Ele deve até subir um pouquinho. Ele está na casa de 6,5% hoje. A gente enxerga uma alta para perto de 7%, um pouco abaixo disso em 25%. Mas a desaceleração de 25 ela tende a bater talvez até um pouco mais na dinâmica de contratações ali, de disponibilidade de mão de obra em 2026. E aí tem um outro ponto importante aqui. O desemprego ele só sobe com força quando o PIB ele cresce abaixo daquilo que a gente chama de potencial. Então, falei para vocês, o potencial é perto de 2% e a gente espera um crescimento na casa de 2% em 2025.
Isso não vai acarretar uma alta forte do desemprego. Isso vai significar, talvez, de certa forma, eu posso ter um consumo, uma demanda do consumidor ficando mais fraca, por exemplo, por causa de um crédito menor, mas eu ainda vou ter um custo importante aqui de contratação. A dinâmica de salários, ela tende a seguir pressionado. E aí aqui acho que é um ponto de atenção bastante relevante, né, de, no fundo, pensar que com juro alto, que é um custo do dinheiro, um custo de oportunidade elevado, em diferentes setores onde às vezes eu vou ter margem comprimida, isso vai competir, colocar mais gente para dentro de casa, talvez seja um momento de pensar muito na eficiência e exatamente em quais níveis eu estou fazendo essas contratações, para depois não entrar num ponto talvez mais negativo ali do ciclo com, né, vamos dizer, os parâmetros desajustados. Isso que você falou agora é um gancho bem legal, porque quando a gente olha para a curva do emprego, ela não acompanha de forma igual, idêntica à curva do PIB, né? O comportamento na geração de emprego ou na redução dos postos de trabalho, ela não é diretamente proporcional, né? O ciclo econômico ele vai estar muito relacionado ao que está fazendo com que essa roda gire, né? O que você falou do agro, do crédito, a gente viu muito isso durante o período da pandemia, né? Setores mais resilientes, eles tendem a ter um planejamento um pouco mais conservador. Eu não contrato da noite para o dia, eu não vou dobrar o quadro de uma mineradora da noite para o dia, mas eu também não reduzo da noite para o dia em função de movimento econômico, diferente um pouco do que a gente vê no setor de serviços, que a gente consegue ver um movimento um pouco mais ágil, né? Então, o exemplo, bares e restaurantes, aumenta a demanda 1, 2 semanas, às vezes nem isso, você já precisa ter mais pessoas no atendimento, você contrata garçom, contrata a mão de obra ali, né. Então, eu queria pegar esse comentário, esse gancho, passar a bola para você, Mário, ainda nessa linha do planejamento corporativo, porque a gente está falando e vai entrar no tema do recrutamento por tempo determinado, um pouco nessa situação da imprevisibilidade, né. Mas como que fica a questão do recrutamento executivo, da liderança sênior, do conselho consultivo, conselho de administração, como é que você planeja essas movimentações e o que está na cabeça do empresário na hora de tomar uma decisão nesse sentido? Eu acho que é o seguinte, dentro daquilo que a gente estava falando e que o Pedro comentou, e aí especialmente quando você vai para o nível executivo, né, um dos pontos que norteia a contratação para o profissional A, B, ou mudança na estrutura organizacional tem a ver também com o apetite da empresa por investir, né? Então, é claro que você tem vários cenários no momento que você vai contratar um executivo ou no momento que você vai reorganizar a sua estrutura, mas no lado de um cenário mais expansionista, onde a empresa quer investir em crescimento, por exemplo, isso está atrelado ao investimento e a expectativa realmente de você originar mais receita ou crescer mesmo o negócio. Por outro lado, você eventualmente pode ter demandas por contratação no aspecto de mudança na estrutura organizacional. A gente tem visto muito essa busca por eficiência, que em alguns aspectos acaba culminando em mudança de peça, tão simples quanto, né? Você não necessariamente, o delta emprego não estaria tendo variação nenhuma, mas eventualmente você tem mudança no perfil do profissional, da profissional que você vai contratar, e isso vai acarretar numa demanda por contratação, mas não necessariamente é um incremento de postos, né, no mercado de trabalho. Então, eu acho que tem, de certa forma, para o nível executivo, eu entendo que tem uma ligação muito próxima aí do quanto que a empresa, né, o setor, e aí a discussão ela tem vários desdobramentos, né? Se a empresa é nacional, multinacional, quando é multinacional, tem um tema também que está ligado a questões externas, né, Pedro? E aí acho que é legal depois a gente até falar um pouco, né, em que medida, né, o cenário econômico
global, né, tem um impacto direto aqui, a gente percebe que às vezes multinacional pode, a depender, né, do que está acontecendo lá fora, restringir investimento por não achar que é um momento mais adequado. Em empresas nacionais não necessariamente, né? Então tem uma série de fatores aí que contribuem numa maior ou menor demanda por profissionais. A gente tem visto, né, no ano de 2024, a gente viu muitas empresas, quando a gente vai para a empresa nacional, especificamente, buscando, né, a maior governança, a maior profissionalização. Isso acabou refletindo em mudanças no quadro, em contratação de novos executivos e até a reorganização do ponto de vista societário, formação de conselho. Então, temas que aí estão ligados, que a gente viu acontecer com maior incidência em empresas até nacionais. De multinacionais, eu acho que tem esses aspectos, né, essas variáveis, aí são várias, né, que acabam influindo no, no volume de contratação, principalmente para o nível executivo, né? Boa, legal. Aqui, acho que um negócio interessante, né, Mário, é que quando a gente está falando de uma contratação de um executivo, volta e meia isso pode ser contracíclico, né? Acho que no fundo você falou um pouco disso, né? No tempo de vacas gordas eu não preciso talvez de alguém tão brilhante ali tocando um negócio para ele dar certo, né? Na hora que entra no momento de maior volatilidade, maiores incertezas, esse profissional que vai estar à frente ali do negócio, ele se torna talvez um diferenciador maior. E aí, obviamente, isso vai combinar com a empresa apertando orçamento, às vezes tendo verbas mais restritas, mas a demanda pelo bom profissional ela acaba sendo muito mais perene e talvez de novo até um pouco contracíclica, né? Pedro, e quando a gente fala de contratação, mercado, o Léo trouxe bastante no plano de fundo de quando a empresa tem essa incerteza, contrata por projetos, né? Então, eu não vou inchar o meu quadro de funcionários, sendo que eu não sei o que vai acontecer com a economia ali na frente. E até é uma pergunta que eu queria te fazer, né, Pedro? Porque com o desemprego em mínimas históricas, né? E as pessoas querendo um salário maior para movimentar e as empresas com uma pressão por reduzir custos, porque as margens estão cada vez menores, a economia tá esse cenário que a gente explanou aqui. Como é que a gente equaliza essa equação, né? Como é que a gente coloca tudo isso dentro de um plano factível para o mercado atual? Boa. Você falou, né, das pessoas querendo um trabalho, um salário maior, desemprego nas mínimas históricas. Tem um indicador que a gente gosta de olhar, que é exatamente o percentual de pessoas saindo do emprego que pediu demissão e não que foi demitida. E isso está nas máximas históricas, é exatamente as pessoas trocando por algo melhor, né? Como que você equaliza essa história? No fundo, isso é inflação. Quando o mercado está aquecido, é mais fácil fazer esse reajuste, você passar para o consumidor. Se o mercado desaquece, eu tenho mais compressão de margem. De um jeito ou de outro, né, tendo os reajustes mais claros para o consumidor, eu tenho uma inflação que vem mais rápido, e aí isso demanda mais juro. Se eu tenho a compressão de margens, o que eu vou acabar tendo é menos investimento, menos contratação, e aí nos dois casos, esse aquecimento da economia do mercado de trabalho, ele vai gerar o próximo passo ali, que é o quê? Um desaquecimento por um canal ou outro, mas a gente está desenhando exatamente esse ciclo econômico que tem um pouco dos seus altos e baixos, tá? Nesse meio do caminho, obviamente, as coisas não acontecem sem dor. Então, eu vou ter gente que vai ter resultado negativo, vou ter empresa que, né, vai parar de fazer sentido, vai ter que abortar algum projeto ali de investimento, mas é essa a dinâmica que a gente tipicamente observa, com essa fricção ali do ciclo que, né, vai demandando muita capacidade de ir se ajustando. E essa questão que você trouxe complementando o comentário do Mário, Pedro, da visão anticíclica, ela é muito interessante, acho que cabe a gente explorar, né? Porque você tem sempre a cadeia de serviços como um todo, e quando o PIB está crescendo 4, 5%, você tem oportunidades em diversos segmentos, a agenda
corporativa é da alocação do recurso, né, ou da alocação do investimento. Você prioriza aquele executivo ou aquelas áreas que vão fazer o direcionamento estratégico para onde vai o dinheiro, para onde vão os meus esforços, enquanto que em cenários um pouco mais desafiadores, PIB baixo, recessão, redução do mercado, as empresas vão para o movimento contrário de contenção de custos e gastos, né. Mas ouvindo um pouco do que a gente está falando, eu fico com a impressão que a gente tem pegando o gancho do Mário de novo, né, o cenário ele não é um cenário pessimista, ele é um cenário que a gente não está conseguindo fazer uma leitura clara, né, você tem ainda todas as questões internacionais, o desenrolar de eleições lá nos Estados Unidos, como é que vai ser essa transição, cenário de Oriente Médio, cenário de Rússia e Ucrânia, mas a gente não pode esquecer que, apesar dessas complexidades aí no horizonte, você sempre tem o market share, você sempre tem o ganho de eficiência operacional, vantagem competitiva. De novo, a gente tem grandes oportunidades aí de reforma tributária no sentido de quem sai na frente, quem vai fazer isso, entender essa dinâmica mais rápido, melhor, se adaptar mais rápido, melhor. Acho que oportunidades elas existem e cabe a gente se organizar para olhar isso de um ponto de vista mais estratégico de como é que eu vou fazer para performar em 2025 e não se preocupar tanto com o longo prazo, né. Como que você enxerga essa questão? A gente falou um pouco já da questão do segmento, ainda vai ser um mercado de consumo, etcétera, mas como que você enxerga o planejamento das organizações nesse aspecto de direcionamento dos esforços, de investimento? Você iria nesse caminho também de ganho de eficiência, de market share, você enxerga alguma outra rota mágica aí para quem está acompanhando a gente? Uhum. Boa. Não, eu acho que, de fato, e aqui talvez eu não seja nem, vamos dizer, o maior especialista, mas acho que há um caminho aqui de sim ganho de eficiência, até porque a gente tem oportunidades grandes para fazer isso, né? Por exemplo, inteligência artificial está aí para a gente conseguir, né, streamline vários processos aqui, reduzir custos. Até dando um exemplo, em pesquisa econômica a gente publica vários relatórios. Hoje em dia, saiu o IPCA às 9 da manhã, às 9h01 eu tenho um relatório pronto, que obviamente eu vou reler, eu vou colocar uma interpretação ali do analista, mas é algo que às 9h20 está sendo publicado, quando no passado é uma coisa que ia sair talvez lá para meio-dia, com risco maior de erros. Então, usar dessas ferramentas, né, e a gente tem uma primavera do AI aqui, um florescimento muito grande dessas possibilidades, acho que é um negócio realmente muito importante. Você até falou, né, de reforma tributária, quem vai sair na frente, entender melhor. Eu acho que AI se encaixa perfeitamente nisso, talvez até melhor, porque reforma tributária no curto prazo, ela é mais incerteza do que algum tipo de alívio, né? A gente está tangenciando esse ponto algumas vezes aqui, acho que já a gente pode comentar sobre. Mas eu diria, de novo, você colocou bem, Léo, não é um cenário aqui onde nós estamos falando de uma desaceleração abrupta da economia. Não é um cenário onde eu tenho uma catástrofe anunciada. Mas é um onde a gente está flertando com a beiradinha daquele precipício, com a tendência do Brasil de dar passinhos atrás, mas com um câmbio que vai seguir super volátil, um juro que vai seguir bastante punitivo, então acho que é hora de fazer lição de casa e tomar decisões aqui talvez um pouco mais na direção conservadora. Até porque, né, no fundo, as coisas reagem com uma certa defasagem. O PIB de 2025 ainda tende a ser ok, talvez seja prenúncio de uma desaceleração maior, a depender do que vai acontecer com os juros, o mercado de trabalho pode deteriorar mais, já a gente vai ter ciclo de eleição com mais incertezas, mais volatilidade. Então, acho que um pezinho aqui no campo conservador, ele é saudável, tá? Ô Pedro, você comentou um ponto, e aí acho que essa é uma pergunta que e a gente percebe aí, talvez com as pessoas ainda meio que sem saber onde estão, né? Quanto ao tema da reforma tributária, né? Então, a gente percebe que algumas empresas já estão criando iniciativas para poder se preparar, ou poder trabalhar ou estudar, né, em cima do que vai acontecer, e outras que ainda
não necessariamente, né? Estão mais estáticas e, e aí fica sempre aquele ponto de interrogação. Do que é discutido e do que você conhece, né? Os próprios analistas de mercado, como que no final do dia, como que tem sido vista assim a reforma tributária, pensando no estímulo, né, que ela pode dar para a economia em termos de produtividade, competitividade, como é que isso nos bastidores, né? O que é conversado, né? O que se espera, né? A gente não tem bola de cristal, mas pelo menos qual que é a expectativa de modo geral aí do mercado quando tiver em prática lá na frente, né? Boa pergunta. É, a reforma, ela vem em um país que tem uma das maiores complexidades tributárias do mundo. Tem uma estatística que o Banco Mundial calculava, e eles descontinuaram, mas na última versão, que é de 2 anos atrás, algo assim, ela mostrava que o Brasil era o pior país do mundo para se pagar impostos sob a seguinte ótica: quantas horas por ano uma empresa média vai gastar para fazer todas as suas declarações, para estar dentro dos conformes. O número para o Brasil era 2.000 horas por ano. O segundo pior país do mundo, se não me engano, era a Bolívia, com 1.000 horas. Então, é uma coisa gritante a nossa complexidade tributária. E voltando naquela minha metáfora do motorzinho, é como se essa complexidade tributária enchesse o nosso motor de grãozinhos de areia. Ele tem muita fricção, ele não está bem azeitado. Na hora que a gente faz uma reforma tributária, no fundo, a gente permite que essa máquina ela flua melhor. A reforma ela não saiu no melhor formato possível, no sentido de que houve mais exceções do que, né, seria, vamos dizer, realmente necessário, mas ela ainda traz uma convergência para algo muito mais eficiente do que temos hoje. E aí, nesse sentido, uma vez feita a transição, nós teríamos capacidade de ter mais crescimento de PIB, né? Adicionar cilindradas, levar o potencial para além daqueles 2%, a vizinhança que eu mencionei para vocês. Agora, a curto prazo, essa reforma é mais dúvida do que qualquer coisa, porque, né, você tem diferentes teses tributárias, eu não sei como é que vai ficar o meu crédito de ICMS quando o ICMS deixar de existir, e eu até brinco, se eu perguntasse anos atrás para as principais empresas aqui, qual é a coisa que você precisa que mude no Brasil para a sua vida ser melhor? Resposta número 1 de todo mundo seria simplificação tributária. Chegou a simplificação tributária e está todo mundo em pânico com a reforma. Porque, no fundo, a gente, né, precisa passar a marcha. Você tem esse sistema de transição que, na verdade, vai tornar a coisa mais complexa no primeiro momento. Porque o Brasil tem hoje 5 impostos sobre consumo, né, os 3 federais, um estadual e um municipal. Em 2026 entra um imposto a mais, a gente vai ficar com 6, aí em 2027 vão morrendo alguns dos impostos, mas a gente vai rodando com sistemas em paralelo até 2033. Então, o custo dessa transição, o grau de incerteza, ele tende a ser elevado. Agora, se você me perguntar, é um sacrifício super que se paga pensando a longo prazo num negócio que, primeiro, a gente discute há décadas, finalmente teremos, de fato. Segundo, tira entraves muito grandes, traz grãozinhos de areia ali, e aí permite que a gente, em vez de gastar hora pagando imposto, a gente gaste horas gerando PIB, de certa forma. Essa reforma, do ponto de vista de emprego e formalização, ela é bastante interessante. A gente consegue puxar o paralelo da Índia. A Índia fez uma reforma mais ou menos nos moldes do Brasil, e o que aconteceu no fundo foi que se aumentou o investimento, aumentou o nível de atividade econômica, e nos setores onde você tinha informalidade maior, a tendência foi um aumento da formalização, porque, por exemplo, nesse sistema do IVA, onde eu vou ter os créditos que eu abato na próxima fase ali, eu só consigo fazer abatimento, usar meus créditos, se eu tiver nota, se eu tiver tudo certinho. Então, eu forço a pessoa no ponto anterior da cadeia a formalizar, e aí isso como um todo resulta em um mercado aqui que ele vai ficando, vamos dizer, melhor estruturado. Pedro, esse comentário, especialmente essa tratativa da reforma tributária, ela tem muito a ver com o nosso público aqui do canal, né? A gente está falando de profissionais qualificados, a gente tem, em sua grande maioria, profissionais especializados, a gente tem muita gente no nível de liderança sênior, executiva, e o gancho que você deixou aqui para a gente poder trazer como uma pergunta de encerramento, eu acho que o Miller tem um ponto que a gente estava conversando hoje de manhã,
que eu acho que se encaixa nessa última fala. Miller, vou passar a primeira consideração final, vai com você. Boa, Léo, obrigado. Pedro, na verdade é uma consideração final, mas tem uma pergunta, né, embutida aqui. Considerando todo esse cenário que você acabou de falar, né, de mercado, com base no teu conhecimento de mercado, de reforma tributária, pensando num conselho para esses nossos ouvintes, são pessoas qualificadas, né, que olham para a carreira, seja para movimentações onde eles estão ou onde eles querem chegar. E aí, considerando reforma tributária, momento da economia, qual conselho você daria para esse profissional em 2025, olhando para a sua carreira? Que eu vou dar esse conselho com toda humildade, porque na verdade eu sei que vários desses profissionais têm trajetórias mais longas, com bem mais bagagem do que a minha. Mas acho que do ponto de vista do economista que tem que trocar de jaleco para o especialista, né, em pandemias, em setor elétrico, vendo os ciclos de mercado aqui, eu acho que adaptabilidade é o nome do jogo aqui, né? O contexto, né? O Léo colocou em alguma pergunta um pouco atrás, a gente tem um mundo bastante estranho hoje. Se a gente for pensar em números de conflitos espalhados, provavelmente a gente não tem tantos desde antes da Segunda Guerra se chamar Segunda Guerra. A Segunda Guerra também a gente só começou a chamar de Segunda Guerra Mundial depois que o Japão atacou os Estados Unidos. Até lá era um tanto de conflitos por aí. Estamos num mundo meio estranho, com revoluções. Chamo de novo a atenção para AI e todo, né? Principalmente pensando em mercado de trabalho, os deslocamentos que isso pode causar. Você ter a capacidade de se adaptar a essas condições, acho que é aqui talvez a principal lição. Eu, como economista, faço previsões. Essas previsões, a única certeza que eu tenho é que elas vão frustrar. No sentido de que quando eu faço uma projeção, eu estou pensando no que é mais provável com o conjunto de informações presente. A única certeza é que esse conjunto de informações vai mudar. A safra vai quebrar, alguém vai invadir alguém, eu vou ter um canal do Suez que para de funcionar. E aí, no fundo, é sempre um alvo móvel que a gente está perseguindo. Né? E aí, ter a capacidade de ir incorporando, saber das novidades, o que é relevante, o que não é, e ir, né, calibrando o curso ali, eu acho que é o essencial para um profissional nesse mundo atual. Muito obrigado pela presença, Pedro, pela participação. Acho que você trouxe insights muito ricos, comentários que acho que agregam a todo o nosso grupo. Eu particularmente aprendi bastante e acho que esse é o ponto da nossa conversa aqui, né? Não é sobre o cenário ser positivo ou negativo, mas é a gente minimamente saber onde a gente está pisando. É o que você falou, uma dose de conservadorismo nesse cenário é interessante. E mesmo que o cenário ainda fosse com um prognóstico mais positivo, aquela coisa hiper otimista, a tua fala acabou de trazer o exemplo, a gente não controla quem vai invadir quem, se vai chover na safra, não vai, então quanto mais a gente puder trocar esse tipo de informações, observar os diferentes pontos de vista, um pouco desse diálogo que a gente sente que está faltando como um todo, eu acho que a gente só tem a ganhar. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Léo, Miller, Mário. Prazer estar aqui com vocês, uma honra. Contem conosco. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, que é a maior especialista de soluções e talentos. Hoje a gente conversou com o Pedro Renault, superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, sobre o impacto, as incertezas do cenário econômico brasileiro e internacional e sobre como as decisões estratégicas das empresas podem ou vão se comportar em 2025. Eu sou Leonardo Berto e espero vocês na próxima edição do Robert Half Talks.